Hoje eu vou estar falando de um tema que, assim, ela pode ser capaz de destruir a sua vida ou ela pode ser capaz de dar uma guinada, entendeu? Ela tem o potencial de minar várias áreas da sua vida, seja positiva ou negativamente. Vocês já pararam pra pensar o quanto a autoestima impacta na nossa vida? Mas é muito mesmo, tá bom? E hoje eu vou estar falando pra vocês 5 hábitos que destroem a sua autoestima. E às vezes você nem percebe, gente, porque a gente tem o costume de viver tão no automático, né? O primeiro hábito que eu quero falar com vocês é sobre vocês constantemente estarem fazendo afirmações externas ou internas negativas sobre si própria. Então, você tá sempre afirmando sobre si mesma coisas ruins, sabe? E a gente faz isso tão no automático no dia a dia que a gente não entende a gravidade disso quando você vai fazendo, quando você já viu, a sua autoestima tá completamente minada. E assim, gente, aquelas frases de eu não consigo, eu sou feia, eu não posso, eu não sou capaz, isso tudo é você fazendo afirmações negativas sobre si mesma. E isso também vale para aquelas pessoas que não sabem receber um elogio, tá? Então, tipo assim, ai, que bonita sua blusa, amiga. Sério, velho, custou R$ 20. Tipo, você não sabe receber elogios, você não sabe receber gentilezas. Você tá sempre falando, ai, não precisava. Você tá sempre constantemente afirmando que você não merece aquele elogio ou que você não merece receber aquela gentileza. Você não sabe receber elogio, você não sabe receber aquela gentileza, sabe? Você tá afirmando pra você que você não merece isso, sabe? Quando você repete essas coisas pra você mesma, o seu cérebro, ele toma isso como verdade, tá? Então, quanto mais você repete pra si mesma que você é feia, que você não consegue, que você não é capaz, você mesma vai se sabotar pra fazer com que essa afirmação seja verdade. E eu não vou nem entrar aqui nesse vídeo no mérito de lei da atração e tal, porque não é o tema. Mas isso acaba que vira crenças limitantes sobre você. Então, se você repete constantemente, eu sou burra, eu não posso, eu não consigo, você tá gerando constantemente crenças limitantes sobre você mesma. E, cara, a gente já tem tantas crenças limitantes construídas pelos nossos pais ou pelos nossos professores. Você precisa de mais crenças limitantes? Ou você precisa quebrar a que você já tem, sabe? O seu cérebro, gente, ele acredita no que você repete constantemente pra ele, tá? O seu cérebro, ele não sabe diferenciar o que é verdade, o que é mentira. Então, se você constantemente fala, eu sou pobre, eu sou feia, eu não consigo, eu não posso, você vai ter mais disso, tá bom? É assim, ó, gente, se, por exemplo, você fala, eu sou fracassada, o seu corpo e a sua mente, eles acreditam e começam a agir como um fracasso mesmo, tá? Seja você criando situações ou você se sabotando pra reafirmar essas afirmações que você tá falando pra você constantemente. Então, assim, gente, parem de falar mal de si mesma. No final do vídeo eu vou trazer o que a gente faz com esses hábitos esses hábitos destrutivos. Bom, o próximo hábito é você não se trata bem. E assim, gente, vamos partir do princípio aqui que se você não se trata bem, os outros também não tem por que te tratar bem, né? Você é meio contraditório isso, né? Você não se trata bem e esperar que os outros te tratem bem, se você não se ama e os outros te amarem. Então, assim, você não tira um tempo do seu dia pra cuidar de você, pra fazer uma maquiagem básica, arrumar o cabelo, você não tira um tempo pra se exercitar ou se alimentar direito. Você tá constantemente largado assim, sabe? Tipo, você não bebe água, você não se exercita e sua mente, ela absorve essa mensagem de que você não se cuida, de que você não se valoriza. E a sua autoestima cai, tá, gente? E ela cai drasticamente. E eu sei que quando a gente vai vivendo essas coisas durante o dia, a gente não é capaz de perceber o quanto isso afeta. Mas quando você olha no todo e percebe aonde sua autoestima tá, você percebe que esses hábitos vai adicionando um aqui, outro ali, e aí você percebe por que você tá onde você tá, né? Você, gente, tem que ser a pessoa que mais se trata bem nesse mundo. Você tem que ser a pessoa que mais faz por você nesse mundo. Não é nem no intuito de querer que o outro faça também, mas que os outros enxerguem que você se trata bem, para que você encha seu copo e não precise de ninguém para fazer isso por você.
Bom, gente, o próximo hábito tem muito a ver com esse que eu falei, que é você não enche o seu próprio copo. E esse daqui, gente, é o hábito mais importante que eu tenho pra falar pra vocês. Bom, gente, esse hábito de você não encher seu próprio copo é que você tá sempre, constantemente pensando nos outros, priorizando os outros. Você não sabe falar não. Falar não pra você é um sacrifício enorme, porque você tem a tendência de querer agradar os outros, mesmo que isso signifique desagradar a si próprio. Você tá sempre sacrificando o que você quer em prol do outro, você não se posiciona. Então você tá sempre enchendo o copo do outro, o outro. Você tá sempre dando energia pro outro, né? Então, você constantemente no seu dia, você tá se doando para o outro. Você não tá enchendo o seu próprio copo, né? Então você tá indo pra lugares que você nem queria ir, mas você tá indo por conta do outro, para não desagradar o outro. Você tá sempre enchendo o copo do outro. E, gente, assim, se você não quer ir pra algum lugar, não, obrigada, eu vou ficar em casa hoje. E aí você vai fazer uma coisa que você gosta, você vai encher o seu copo, sabe? Ai, fulana, você pode fazer isso pra mim? Olha, hoje não vai dar. E aí você vai lá e faz alguma coisa pra você, sabe? Quando você deixa de fazer isso, você para de viver no modo de sobrevivência emocional. Que antes você dava pro outro, e agora esse tipo que você dava pro outro, você vai passar a dar pra você, né? Então, o que que eu quero fazer? O que que eu vou fazer com esse tempo agora, pra mim? Você aprende a se abastecer, a encher seu próprio copo antes de dar pro outro, sabe? E com o tempo surge algo muito poderoso sobre isso, que é você aprende a impor limites no outro, você aprende a se escutar mais, você aprende a fazer as coisas que você gosta. Você até para pra pensar, o que que eu gosto mesmo? Porque às vezes você até esquece, gente, você se doa tanto pro outro, que quando é pra falar de você, o que que eu vou fazer agora, você nem sabe pra onde é que você vai. Você para de aceitar migalhas, você para de tolerar desrespeito. Você aprende a valorizar seu tempo, sabe? E você começa a reconhecer o seu próprio valor. Você não depende mais de ninguém pra isso e é libertador, gente. Porque você se validou, você passou a se tratar com respeito e em primeiro lugar. Você não depende mais disso, do outro. Você vai fazer isso. Então, quando a gente não depende mais do outro pra encher o nosso copo, porque o nosso copo já tá cheio, gente, você para de tolerar tanta coisa. É tipo assim, eu já me trato tão bem. Eu já faço tantas coisas por mim mesma, por que que eu ia depender de você? Por que eu ia querer que você fizesse pra mim, sabe? Eu me trato tão bem, eu me exercito, eu bebo água, eu me dou presente, eu me dou o meu tempo pra fazer o que eu quero. Você fica tão preenchido de você, você enche seu copo tanto de você, seu copo transborda de você, que você já não depende mais da validação do outro, você não tolera mais desrespeito. Isso é algo, gente, tão libertador quando você domina, sabe? Você aprender a encher seu próprio copo, sabe? Você dava pro outro e agora você passa a dar pra você. Você para pra pensar o que que eu quero fazer e você faz pra você. E isso vai dando uma afirmação pra você que você é importante, sabe? Que você merece o melhor, porque você se dá o melhor. Isso, gente, isso fortalece sua autoestima de uma forma que você não tá entendendo o poder disso no dia a dia, tá bom? Bom, gente, o hábito 4 é que você tem a mania de focar somente no negativo. Então, assim, você é aquele tipo de pessoa que você fez 100 coisas hoje. 99 coisas você fez certa e uma você fez errada. Você foca naquela uma coisa que você fez errada. Você é aquela pessoa que tá sempre focando no negativo. Então, você acaba de comprar, sei lá, um iPad. E aí você... Ai, eu não tenho um computador. Sabe? Você tá sempre focando o que você não tem. Você tá sempre focando o que você não é, né? Então, por exemplo, eu tinha uma meta de emagrecer. Você emagreceu e aí agora você foca que, sei lá, você não tem gomos na barriga. Você tá sempre olhando e focando no negativo. Você nunca está grata e satisfeita por nada, né? Então você, além disso minar sua autoestima, você se torna também uma pessoa desagradável, que só reclama das coisas. E assim, gente, aonde a gente foca a nossa atenção cresce, tá? É onde a gente deposita o nosso foco, isso cresce. E mais negatividade gera pra sua vida, tá? Então, se você é aquela pessoa que só reclama, você é aquela pessoa que só foca no lado negativo, você vai estar atraindo mais disso pra sua vida.
E é como eu falei, gente, eu não tô nem entrando no mérito de lei da atração aqui, tá bom? Eu tô falando basicamente do seu subconsciente mesmo, tá? Eu tô falando de ciência, tá? Se você é aquela pessoa que só reclama, que só vê o lado negativo, você vai ter mais disso pra sua vida, tá bom? O próximo hábito que eu quero falar com vocês é comparação constante. Essa aqui, gente, essa aqui eu acho que a maioria deve fazer, porque todo mundo aqui hoje em dia consome conteúdo de Instagram, né? Gente, se você é aquela pessoa que tá sempre vendo a vida do outro, o outro tem a vida mais interessante, o outro consegue e eu não consigo. Gente, vocês não têm noção de como isso interfere na nossa autoestima, sabe? Porque o Instagram é apenas um recorte do que a pessoa quer que você veja, né? E aí você fica constantemente se comparando com a vida do outro. E assim, gente, Instagram é uma coisa que eu já fiz limpa no meu Instagram tantas vezes. Eu não sigo blogueiras com rotinas irreais ao meu parâmetro. Na verdade, eu tô sem rede social no momento, sabe? Porque às vezes eu sinto essa necessidade de não me comparar. Porque a comparação, gente, ela tem que ser com você mesma. Você tá sendo melhor que ontem? Você deu o seu melhor hoje? A comparação tem que ser com você mesma, tá? Essa coisa de você ficar comparando a sua vida com a vida dos outros, gente, vocês não têm noção de como isso mina a sua autoestima, tá? E agora eu quero falar pra vocês sobre como reverter isso, tudo isso que eu trouxe, né? Porque eu não vou trazer a bomba pra vocês e só sair e falar assim, se virem aí agora, né? Bom, o primeiro hábito que eu tinha falado com vocês é sobre o diálogo e afirmações negativas que você se faz constantemente. Gente, basicamente, o que você precisa fazer é uma reprogramação mental. E não é fácil, tá? Assim como tudo que você começa como novo hábito pra sua mente se acostumar, não é fácil. Então, assim, toda vez que você pensar em falar algo negativo sobre si mesma, nem por brincadeira você fará isso. Nem tipo assim, eu tô feia hoje. Não, nem por brincadeira. Eu sou pobre. Não, nem por brincadeira você vai falar e nem pensar mal sobre si mesma. E sim, é uma reprogramação mental do caramba. Então, a partir do momento que vier um pensamento negativo, você tenta afastar pra longe. E não, um pensamento não vai gerar realidade. O que gera realidade é sentimentos. Só que pensamentos geram sentimentos. Então, sim, você tem que reprogramar os seus pensamentos negativos, tá? Então, por exemplo, se você pensa, fulana tem isso e eu não. Muda a perspectiva. Tipo assim, eu não tenho isso agora, mas eu vou ter. Né? Se fulana tem, eu tenho a capacidade de ter também. Você tem que mudar a perspectiva, sabe? Você não precisa ter afirmações irreais, tipo assim, eu sou milionária, porque isso não é algo que você vai acreditar. Você começa com coisas básicas, então, tipo, eu estou tentando, eu sou capaz, eu estou sempre melhorando. Você muda a perspectiva, sabe? Então, se você não tem dinheiro, você tem que ser grato, gente, pelas pequenas coisas, para que você seja agregado no muito, sabe? Então, se você não tem tanta abundância de dinheiro agora, você pensa assim, quantas coisas eu já tive na minha vida que eu não tive que pagar? Então, sua matrícula da escola, seus materiais, o seu uniforme. Você tem que ter a cabeça de que nada nunca te falta. O básico você tem. Você tem comida, você tem uma cama. Então, não, nada nunca te faltou. Então, você começa a repetir isso pra você. Nada nunca me faltou, nada nunca me faltará. Porque você sabe que isso é verdade. Então, a sua reprogramação tem que começar com afirmações que você consegue acreditar, entendeu? Porque não adianta você ficar aqui, eu sou milionária. Você não acredita nisso, né? Então, a gente começa em pequenos passos, né? Então, o segundo hábito eu tinha dito que era a sua falta de autocuidado. Gente, programa aí 15, 20 minutos pra você fazer algo pra você. No meu caso, eu tenho a minha rotina diária de cuidar da minha pele, a minha rotina da noite de cuidar da minha pele. Durante a manhã, eu tenho um compromisso comigo mesma, que eu tenho o meu momento de orações e manifestações. Eu tenho o meu horário de exercícios, eu tenho o meu horário de me alimentar bem. Porque assim, gente, quando é pros outros, se fosse um compromisso de trabalho, você faria, né? Mas quando é com você, você falha. Então, assim, você tá afirmando pra você que você não importa, que você não é importante. E isso precisa mudar, tá? Eu sei que você, talvez vendo esse vídeo, você não consegue entender o impacto disso na sua vida, mas tem, e muito. Todas essas coisas que eu falei impactam e minam a sua autoestima de uma forma surreal, tá?
bizarro a diferença que tem na sua vida quando você começa a dar esses pequenos passos, sabe? O outro hábito que eu falei era que você não enchia o seu próprio copo, né? Então, a partir de agora, eu quero que você comece praticando coisas pequenas, tá? Comece praticando a falar não pra pequenas coisas. Então, alguém te chamou pra algum lugar que você não tá afim, você só vai chegar e não precisa dar maiores justificativas, tá, gente? É um não. Não, obrigada, hoje não vai dar. Não, obrigada, hoje eu não posso. Eu quero que você comece dando esses pequenos passos, tá? Porque você vai estar afirmando pra você que você importa, que o que você quer importa, tá? Então aprenda a falar não, ok? E assim, gente, ai, mas aí a pessoa vai ficar chateada comigo. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. A pessoa que não sabe lidar com um não que você dá pra ela é uma pessoa mimada emocionalmente. E eu não sei pra que carais você quer uma pessoa mimada emocionalmente na sua vida. É até bom que você já começa até a filtrar, sabe? A pessoa que não sabe escutar não é um problema seu, é problema do outro, que é um mimado, que não sabe escutar um não, tá bom? Pessoas adultas têm que saber falar e escutar o não dos outros, tá bom? Ok. E assim, encha seu próprio copo, gente, de tipo assim, ai, tá, você falou não pro outro. E o que que você vai fazer hoje, já que você não vai sair? Você vai pedir um delivery que você gosta, você vai assistir um filme que você gosta, você vai recuperar um hobby seu. Você vai encher o seu próprio copo, você vai cuidar de si, você vai marcar pra fazer uma unha, entendeu? Ao invés de você dar o seu tempo pro outro, se doar pro outro, você vai começar a doar esse tempo pra você, ok? Ok. O próximo hábito que eu tinha dito que interfere na sua autoestima é que você sempre foca nas coisas ruins. Gente, eu já falei bastante sobre isso, né? Quando você foca nas coisas ruins, as coisas ruins tendem a crescer na sua vida. Então você precisa começar a reprogramar a sua mente, tá? Você precisa começar a mudar seu foco. Então, assim, nem que você comece mentindo pra você, porque sua mente não sabe o que é verdade, o que é mentira. Fake that you made it, não é isso? Eu nunca sei falar isso. Mas comece mentindo pra você mesma. Coloque post-its pela casa. No início, quando eu não tinha muito esse domínio da minha mente, eu coloquei vários post-its pela casa. Eu sou digna e merecedora de amor. Eu tenho muita abundância na minha vida. Eu sou uma pessoa abundante. Nada nunca me faltou, nada nunca me faltará. Eu não sei como você vai resolver isso. Se você precisar ler conteúdo de reprogramação mental, assistir vídeos e consumir mais esse assunto, é de suma importância, tá, gente? Foi uma virada de chave, assim, na minha vida, com certeza. E eu consumo muito esse tipo de conteúdo até hoje, porque é algo que impacta em todas as áreas da sua vida, tá? Seja relacionamento, seja financeiro, é em tudo que interfere, tá? E o outro hábito que eu tinha dito pra vocês era ficar se comparando, né? E assim, gente, a primeira coisa é fazer uma limpa no seu Instagram. Tira aquelas pessoas que têm uma rotina muito surreal, que você fica se comparando a uma pessoa que você sabe que não te faz bem seguir ela. Faz uma limpa, gente. No seu Instagram só tem que estar aquilo que te faz bem, tá? Diminuir o seu tempo de tela, atribuir esse tempo que você fica em algum hobby pra você, alguma coisa que você vai fazer pra você, pra agregar na sua autoestima. Leia mais, tá? Diminua o seu tempo de tela o máximo que você conseguir, gente. E eu prometo que isso impacta demais, tá? Eu tô sem rede social, já vai fazer 2 meses e eu tô, assim, outra pessoa, tá? Tenta mudar o seu pensamento, sabe? Tipo, quando você olha alguém no seu Instagram, tipo, ai, ela consegue, eu não consigo. Não, muda. Se ela consegue, eu também consigo, tá? Muda o foco. Foca na sua jornada, tá bom? Foca em você, a sua competição, ela tem que ser com você mesma. Gente, eu quero fechar esse vídeo falando que nenhuma dessas mudanças vai acontecer da noite pro dia, tá? É um processo. E hoje em dia, quando a gente fala de processo, a gente tem um problema, porque a gente não tem mais paciência pra viver o processo das coisas. Mas autoestima é algo que, se você não tem, prejudica a sua vida num todo, no relacionamento, no trabalho, no que você aceita, no que você não aceita. Quem você é, o que você escolhe pra você, afeta e muito. Então, assim, tenha paciência pra viver os processos. Se for necessário, busque terapia, porque, sim, foi outra virada de chave, assim, na minha vida. Com certeza, eu recomendo terapia pra qualquer pessoa. Comece a consumir conteúdos que vão fazer diferença na sua vida, tá? Então, conteúdo de reprogramação mental, conteúdo sobre lei da atração. Ai, mas eu não acredito. Sua vida tá ótima não acreditando, né? E assim, gente, independente se você acredita ou não, ela existe, tá bom? A diferença é que você não domina ela, né? Então a vida você vive no automático.
Você é capaz de mudar. Comece hoje, olhando todos esses hábitos que você tem, que destroem sua autoestima. Faça uma autoanálise, o que que você faz, o que que você precisa mudar. Você fala mal de você mesma por brincadeira, achando que não tem importância? Tem importância. Você se compara? Isso prejudica a sua autoestima. Você não se cuida, você não olha pra si, isso prejudica a sua autoestima. O não que você deixa de falar pra alguém prejudica a sua autoestima. E é isso, gente. Você pode mudar, você é capaz. Você merece viver a vida bem. Você merece ter uma vida digna. Você merece viver bem consigo mesma. Você tem que aprender a encher o seu copo mais de você, você, você. Isso não é egoísmo. Se priorizar não é egoísmo, tá? E é isso. Beijos, até o próximo vídeo.